Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A Ele seja toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Agradecidos ao Senhor estamos pela oportunidade que Ele tem nos concedido de estarmos aqui juntos reunidos para tão somente ouvirmos a Sua voz. Damos boas-vindas a todos os nossos irmãos que já estão conectados conosco através da internet. Sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar de pé. 1 Coríntios, capítulo 13. Primeiro Coríntios, capítulo 13, versículo 8. Porque em parte profetizamos, porque em parte conhecemos. Versículo 8, né? O amor nunca falha, mas havendo profecias serão aniquiladas, havendo línguas cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. Amém. Fechemos nossos olhos e oremos ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, obrigado, Pai, por esta oportunidade que tens concedido a cada um de nós, em meio à semana nos reunirmos aqui para tão somente ouvirmos a Sua voz, estudar a Tua santa palavra, para que assim, ó Pai, possamos nos aproximar cada vez mais e mais da Tua presença, porque é na Tua presença onde o sobrenatural se manifesta, é na Tua presença que a revelação vem, é na Tua presença que a enfermidade sai, é na Tua presença que vida surge. Por isso, ó Pai, o nosso anseio todos os dias é estar sempre na Tua presença. É ali onde todo mal é desfeito. É na Tua presença onde a tristeza sai, onde só há alegria. É na Tua presença onde há consolo. Quando olhamos para todas as adversidades das vidas, os problemas, dificuldades, mas quando entramos na Tua presença, esquecemos de todas essas coisas, porque a Tua presença é um alívio, ó Pai, para cada um de nós, deste mundo pecaminoso. Ó Deus bendito, ajuda-nos para entrar na Tua presença neste momento, para obter de Ti aquilo que cada um de nós temos necessidade. Perdoe os nossos erros, nossos pecados, que hajamos cometidos, seja por pensamentos, palavras ou ações, para que assim, ó Pai, limpos através do Teu sangue que foi vertido na cruz do Calvário, possamos, ó Deus bendito, contemplar a Tua presença e receber de Ti tudo aquilo que temos necessidade nesta noite. Oramos por cada um dos nossos irmãos que aqui estão presentes, como aqueles que estão através da internet. Ajuda-nos, em nome de Jesus Cristo, possa abrir a Tua palavra e partilhar o pão da vida para nós nesta noite, pois o pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Podeis assentar. A irmã Audrey vai louvar. Grande é o nosso gozo, de sermos o povo, o Deus escolhido.
Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido. Somos sal da terra, somos luz do mundo, a vida que diz. Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente. Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes. Contra principados, contra potestade, era nossa guerra. Somos conhecidos por sermos o povo mais feliz da terra. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção. E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos. Era dos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Por essa razão é que ser cristão é motivo de orgulho. Glória a Deus. Nós falamos fim de semana, né? Sobre tivemos como que 3 cultos sobre o tema quem abriu os selos e o mistério da redenção. Foi os 2 últimos cultos, né? Porque se Cristo levantou-se do trono, como nós lemos aqui, no trono de intercessão, e aí se vem a pergunta, né? Se Cristo levantou do trono de intercessão, então onde que está a remissão dos pecados? Para Cristo vir e abrir o livro dos selos, ele precisou deixar o trono do Pai, aonde ele fazia intercessão por todos nós. Então, se ele fez isso, onde está a expiação? Onde está a misericórdia, uma vez que o Cordeiro deixou o trono? Nós falamos bem sobre isso no fim de semana. E que nós entendemos neste tempo que a graça e a misericórdia de Deus, durante todos esses 2000 anos, esteve através do sangue de Cristo. O sangue que foi vertido e derramado na cruz do Calvário. Agora, sempre quando nós falamos certas palavras, a nossa mente eleva para aquele ponto específico, um sangue. Mas há algo muito além do sangue. E a representação do sangue, para que nós possamos entender a verdadeira expiação.
Nós já havíamos feito um estudo aqui há uns anos atrás, sobre a terceira etapa e o sangue. A terceira etapa, o terceiro estágio da revelação. O profeta diz: o primeiro estágio foi cura, o segundo foi profecia, e a terceiro estágio da revelação foi a abertura da palavra. Terceira puxada, conhecido por todos. Nós fizemos esse estudo. Eu gostaria de ler alguma coisa sobre isto, mas eu gostaria de primeiro relembrar, apenas como uma base, porque o que vamos ler aqui é pequenos parágrafos, poucos parágrafos aqui, mas que nós possamos conectar isto e entender aonde que a graça e a misericórdia de Deus ainda está. Não mais no trono, mas ele tem que estar em algum lugar. E como que esta graça é efetiva através de nós? Como esta graça é efetiva para nós, melhor dizendo, a palavra. Nós vimos aqui que Festa das Trombetas 275, o profeta diz: e a mensagem do sétimo anjo, sobre a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo, é para o quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal, mundana, para a genuína expiação. Chamar para fora da tradição pentecostal. A era pentecostal é a era de Laodiceia, isso nós temos aprendido. A própria palavra tem dito que nós não estamos mais dentro da era de Laodiceia, estamos para fora. Estamos em algum outro lugar. O profeta chamou este lugar a era da noiva, a era da águia, a era do entardecer. Ele deu vários nomes para este lugar. Nós entendemos que esse lugar é aquela pedra da coroa lá em cima, onde não seria mais um outro mensageiro, porque Deus prometeu apenas 7 mensageiros, 7 espíritos. Mas no último dia, o sétimo anjo manifestaria o próprio Cristo. Lucas 17:30. E a partir daquele momento da manifestação já é Cristo e a sua esposa. Não mais dentro da era de Laodiceia, não tem como você estar casado com Cristo dentro da era de Laodiceia. Nós vamos ler isso aqui. Mas entender o mistério do sangue hoje. O que é o mistério do sangue? A terceira etapa é Deus reclamando aqueles que Ele redimiu através da abertura dos selos, ao abrir os 7 selos. É a redenção sendo aplicada ao eleito. A terceira etapa é Deus reclamando aqueles que Ele redimiu ao abrir os 7 selos. É a redenção sendo aplicada ao eleito. É a expiação sendo feita pela palavra. A palavra é Deus. E a revelação do Filho do homem. Pois Ele é a palavra que seria movida sobre o povo outra vez no tempo do entardecer. Vamos ver o que o profeta diz aqui. Na mensagem ao nascer do sol, parágrafo 65. Ele diz: ele havia sido tipificado muitas vezes, como veremos mais adiante. Ele foi tipificado, porém, isso foi realmente a primícia dos que haviam dormido. E ele foi movido por cima da semente prometida, a qual tinha a promessa da vida. Ele foi movido no dia de Pentecoste, quando veio um estrondo do céu, como de um vento impetuoso, havendo sido movido, e foi sobre as pessoas, o povo pentecostal que estava ali, esperando que descesse a bênção do dia de Pentecostes.
será movido outra vez nos últimos dias, como nos damos conta, segundo São Lucas 17:30, no dia do Filho do Homem, quando o Filho do Homem for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Pentecostes, era pentecostal. E será movido outra vez nos últimos dias, como nos damos conta, segundo São Lucas 17:30, no dia do Filho, quando o Filho do Homem for revelado novamente, ou seja, movido novamente sobre as pessoas. Agora, quem é este Filho do Homem? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e este Verbo se fez carne e habitou entre nós. E por todo o ensino e confirmação que temos da palavra de Deus, pela própria palavra de Deus, por sinais e maravilhas, e também por Lucas 17:30, que acabamos de citar, Malaquias 4, e as diferentes escrituras que conhecemos, hoje vemos que esta palavra é movida de novo sobre o povo, e que as tradições do homem estão mortas, e que o Filho de Deus vive de novo, com o batismo do Espírito Santo sobre nós, e nos está dando vida. Desta forma, a igreja ômega estava esperando o mover da palavra no tempo do fim. Esta é a chuva tardia. Quando a igreja vê a manifestação do Filho do Homem, é isto que traz a redenção para dentro dela. A redenção é Deus outra vez em peles humanas. É Deus trazendo a vida eterna para dentro dos seus filhos. E só há uma forma de vida eterna, e esta é Deus. A vida eterna não é um lugar, é uma pessoa. A redenção é o sangue sendo aplicado em nós. O sangue está na terra hoje. A noiva é o sangue de Jesus Cristo pelo Espírito Santo. O sangue estava no trono. Ele abriu os selos. Então ele veio para onde? Conectando com o que nós lemos aqui. Vejam só. Festa das trombetas, 275. E a mensagem do sétimo anjo, sobre a mesma trombeta, tudo exatamente o mesmo selo, é para o quê? Chamar o povo, a noiva, para fora da tradição pentecostal e mundana, para a genuína expiação. A palavra, Cristo personificado em sua palavra aqui, Cristo, a pessoa, manifestado, o próprio Cristo, personificado em sua palavra aqui, que se fez carne entre nós. A ciência provou isso por fotografia, a igreja conhece isso, ao redor do mundo, nós firmemente conhecemos isso, porque ele nunca nos disse nenhuma coisa, em assim diz o Senhor, que não tenha sido a verdade. Não disse ele lá embaixo no rio, assim como João Batista foi enviado, assim esta mensagem irá. Cristo personificado, sim, é Cristo, a própria pessoa dele, não um espírito, porque há aqueles que pensam que 63 a vinda, não foi a vinda física do Senhor, mas aqui o profeta está dizendo, o próprio Cristo personificado. Em uma mensagem, há um tempo atrás eu li sobre isso, lembrei agora, onde o profeta diz, veja ele, Cristo coroado, você não se pode coroar um espírito, tem que ser a própria pessoa, o personagem, personificado, em pessoa, em forma de palavra. Então, mais aqui na frente, conectando isso, que o sangue está na noiva, a redenção está aí, e a redenção é o próprio sangue de Cristo. Se ele saiu do trono do Pai, ele teve que tomar algum outro lugar, ele foi para algum outro lugar. No primeiro selo, 160,
Isso tudo é para nós entendermos onde que está a intercessão hoje. A verdadeira expiação da palavra genuína. Então veja, deixou o trono do Pai, primeiro selo, 160. Deixou o trono do Pai para ocupar o seu próprio trono. Ele veio da sua obra intercessora, onde ele estava intercedendo lá no trono do Pai. Ele agora veio da sua obra intercessora para requerer o seu próprio trono, seus súditos, redimidos. É para fazer isso que ele veio do trono. Foi então que o ser com aparência de leão disse a João: vem ver, observe, vem ver, para onde ele vai. Ele saiu do trono do Pai para tomar no seu próprio trono, onde a redenção aí está manifestada. Seus súditos, seus filhos redimidos. Então veja aqui, nós vamos ler Cristo, o mistério de Deus revelado. Se a vida estava no sangue, agora está na noiva. Vamos ver isso na mensagem. Cristo, o mistério de Deus revelado, parágrafo 434. A igreja é o sangue de Cristo pelo Espírito, porque a vida está no sangue. O profeta diz que quando, no Velho Testamento, eles tomavam aquele cordeiro e degolavam, cortavam a jugular daquele cordeiro, e ele ficava balindo e o sangue esvaindo-se ali, aquela vida daquele animal estava no sangue. Mas aquela vida daquele animal nunca poderia voltar ao ser humano. Por isso que aquele sacrifício era um sacrifício temporário. Ele não tirava o pecado, apenas cobria. Mas quando manifestou-se o Cordeiro de Deus, o real, o Cordeiro de Deus, por quem aqueles milhares de animaizinhos que morreram durante todo o Velho Testamento, cada um sendo degolado, um após o outro, a cada ano, representava um cordeiro perfeito. Agora, o cordeiro perfeito, sim, a vida que estava no sangue podia voltar a cada crente. O profeta tem dito isso na mensagem, está declarado. Então, Cristo, o mistério de Deus revelado, 434, ele diz: a igreja é o sangue de Cristo, pelo Espírito, porque a vida está no sangue. Isto é o batismo do Espírito Santo que nos batiza dentro do seu corpo, que reconhece somente o seu corpo, sua carne, sua palavra. Agora, Jesus Cristo disse que ele edificaria a sua igreja sobre a revelação de quem ele é. O maior mistério hoje, do dia que nós estamos vivendo, é saber quem ele é. Quem é Cristo hoje? Muitos que interpretam um Cristo, um Jesus Cristo de uma forma, na mensagem o Éder de Satanás, o profeta diz que muitos estão adorando a Satanás pensando que estão adorando a Cristo, estão adorando a Jesus, porque eles já interpretam que Jesus, Cristo está ali, quando não está. Quem está ali é algum outro que interpretou a palavra. Então veja, quem é ele? A redenção é feita pelo sangue, e o sangue é o sangue que redime, não a química em si, pois ela se desfez e voltou aos elementos originais, mas a palavra revelada em nosso coração é o sangue sendo aplicado hoje. A palavra revelada em nosso coração é o sangue sendo aplicado hoje. Foi a palavra que sangrou no Calvário, e agora quando esta palavra entra em nós, por revelação, é quando o sangue é aplicado. Vamos ver novamente, Cristo, o mistério de Deus revelado, 255. Porém, a revelação
Nós lemos 434, agora 255. Porém, a revelação vem através do sangue. Veja, através de Jesus Cristo, que é o sangue de Deus, o sangue criador no ventre de Maria. O que é o sangue? E Paulo o conheceu por revelação. Assim é como nós o conhecemos hoje. É tão somente a única maneira como você poderia conhecê-lo. Não por dizer, eu sou metodista. Isso não significa nada. Eu sou batista. Isso não significa nada. Eu sou católico. Isso não significa nada. Porém, pela revelação, que Deus tem revelado a palavra a você. Ele é a palavra. E a palavra, como você sabe que ela é revelada, ela mesma vive e se expressa através de você. Ó. Quando a mulher samaritana recebeu a revelação da palavra, ela foi redimida ali. Nós já lemos isso aqui. O sangue foi aplicado nela. Isto é explicado pelo profeta com respeito à mulher. São João 4, na mensagem Futuro Lar, diz no parágrafo 127, agora esta pequena mulher, sua palavra vida, aqui em cima, ela era uma prostituta. Sua primeira vida, aqui em cima, ela era uma prostituta. Ela estava lançada a se perder, porém, no profundo dela, lá no íntimo, aqui havia simplesmente um pouquinho de entendimento. Eu sei que quando o Messias vier, aquilo estava ali. Observe. Quando, 128, quando Jesus veio e manifestou a palavra, ora, a palavra discerniu o pensamento que estava no coração, como Hebreus 4, diz que isto será, 4:12, o que ele, a palavra era um discernidor dos pensamentos do coração. E ele veio como o filho do homem, o profeta. O que aconteceu? Aquele sacerdote unicamente com ensinamento intelectual, disse, ele é um diabo. A pessoa hoje, o profeta diz, pode que não seja um sacerdote, aquele mesmo sacerdote lá, mas hoje é o mesmo espírito incrédulo, que olha para a palavra e não a reconhece como sendo o próprio Deus. Olha para a palavra e não reconhece, sendo ela o próprio Cristo hoje. É aí onde está a união invisível. A palavra e a sua noiva, o noivo e a noiva se unindo. E uma intelectual pode dizer, não, isso não é assim. O que aconteceu? Aquele sacerdote unicamente com ensinamento intelectual, ele é um diabo, porque disso é que a sua denominação o chamou, disso é o que as pessoas colocam na sua mente, o que é ensinado lá na sua igreja, e quando se deparam com a própria palavra, vai falar o quê? Vai dizer o que a sua igreja disse. O que fez isto? O profeta diz, ele não tinha representação. Aquele sacerdote que rejeitou, que disse, ele é um diabo, ele não tinha representação. Então aquilo se enegreceu para ele. 129. Mas esta mulher não tinha nada para apresentar. Que vida ela tinha? Que reputação ela tinha? Ela não tinha nada. Ela era tão suja e imunda, ou quanto podia ser. Mas veja, em seu profundo, ela tinha representação. Aleluia! Lá no íntimo, lá no profundo, ela tinha representação. E então, ela estava buscando que isso fosse feito carne. E quando ele disse, vá, busca o seu esposo, venha aqui, ele fazendo contato com ela. Foi dessa forma que ele fez contato nesse tempo final.
quando ele se manifestou ali como filho do homem, naquele véu de carne. Foi dessa maneira que ele provou a sua própria presença, através do discernimento. Vai, busca o seu esposo e vem aqui. Ela diz: Senhor, eu não tenho nenhum. Diz: você disse a verdade, porque você teve 5, e o que você tem agora não é seu. Você tem tido 5, esse faz 6 que você tem. Ela disse: Senhor, não, você não é Belzebu, eu percebo que você é um profeta. Agora, nós sabemos que o Messias, o qual é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele fará isso. Que valia teria uma mulher dessa hoje? Para a sociedade nenhuma. E agora eu pergunto, dentro do povo da mensagem, que valia teria uma mulher dessa? Que testemunho essa mulher tinha para dizer que ela era uma semente de Deus? Aos olhos humanos, não veria nada. Mas ela tinha uma representação. Ela tinha uma semente lá no fundo. E aquilo a despertou. Não importava o que ela havia feito da sua vida, aquilo a despertou e a trouxe de volta. Você pode imaginar a festa que teve no céu? Ela disse: Senhor, você não é Belzebu, eu percebo que você é um profeta. Agora nós sabemos que o Messias, o qual é chamado Cristo, virá. Quando ele vier, ele fará isto. Ele disse: eu sou ele. 134, o profeta diz: não houve mais dúvida. Você não pode explicar isso. Ela viu, ela creu naquilo, ela se foi, porque o que fez aquilo a ela, aquilo a redimiu. O que operou a redenção na vida dela? Porque Jesus ainda, o físico, não tinha derramado o seu sangue. O profeta diz aqui, olha, agora observem, 35, ele veio ser um redentor, isto é certo. O que significa redimir? Trazer de volta. Porque ele não obteve o sacerdote, ele nunca esteve aí em cima. Ele não tinha representação. Ele veio para redimir aquilo que tinha caído. Na queda, isso conseguiu enredar aquela moça. Mas Deus a tinha em seu pensamento antes da fundação do mundo. Ele veio para limpá-la. Então, ele sabia que ele tinha vida eterna. Vem. Notemos isso. Uma observação aqui. Aquilo a redimiu. Como se o sangue ainda não havia sido derramado no Calvário. O profeta disse que ela foi redimida ali. Mas Jesus não tinha ainda ido para a cruz. Isto sustenta o parágrafo 255, acima citado. A redenção é aplicada pela revelação de quem Jesus Cristo é, no dia em que a palavra está sendo manifestada. Ela viu a palavra em carne humana diante dela. E esta é a terceira buchada. A abertura da palavra, a palavra sendo diante de você, aberta. Isso explica por que a virgem inércia passa pela grande tribulação. Ela não estava debaixo do sangue. Ela não foi purificada pela palavra, mesmo sendo uma virgem.
ela não alcançou o azeite, ela não alcançou a revelação. A revelação vem pelo sangue. Jesus é o sangue de Deus. Jesus é o verbo que se fez carne. Ela não viu a manifestação do Filho do Homem, pois foi para ela que Jesus disse: vigiai, pois não sabeis o dia e a hora em que o Filho do Homem há de manifestar. 25, São Mateus capítulo 25, versículo 12 e 13. Então, aonde que está? Porque quando nós falamos, olha, ele levantou do trono de intercessão, aonde que está a graça e a misericórdia? Porque se as intercessões parou, ele levantou-se do trono, não tem mais intercessão. Nós lemos aqui aonde que ele está hoje. E o que nos trouxe a redenção? A limpeza de todos os nossos pecados, a redenção, é a revelação. Porque aquela mulher do poço, de São João 4, ela reconheceu a Jesus ali. Disse: veja que quando o Messias vier, os nossos pais disseram que quando o Messias vier, ele faria todas essas coisas. E para ela ele pôde dizer o quê? Eu sou o que falo contigo. Ele pôde se desvelar para aquela mulher. Por isso que tomamos a mensagem, o desvelar de Deus. E o profeta vem e diz: ele pode se desvelar para nós. Agora vai ter aqueles que nunca verão. Tentando fazer um serviço para Deus, sem ser da vontade de Deus. Ele diz, 134. Por ele ser infinito, você crê que ele é infinito? Se não é, ele não podia ser Deus. Ele não pode ser Deus. Então pense, sendo infinito, ele conhecia cada pulga que alguma vez estaria na terra, quantas vezes aquelas pulgas piscariam os olhos, quantos sebo havia em cada pulga, cada folha de grama, onde ela pousaria. Isto é infinito. Nós somos finitos. Nós cambaleamos nas trevas. Deus nos comparou a ovelhas e temos de ter um líder. E esse líder não é um homem. Esse líder é o Espírito Santo. O Espírito de Cristo entre nós. Um pouco e o mundo não me verás mais. Seu ser físico foi levado ao trono de Deus, onde o Espírito estava no trono. Agora Cristo está no trono. Jesus, um pouco e o mundo não me verás mais, mas ainda vós me vereis, porque eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Até mesmo em vós, o trono de Deus, de Cristo, está edificado no seu coração. E ele está sentado no trono de Deus, mas no milênio, ele se assenta no trono, no seu próprio trono. O que ele jurou que levantaria este homem, seu filho, o Filho de Deus, para se sentar no seu trono. Hoje, o trono de Cristo é os seus súditos aqui na terra, aonde eles carregam a graça e a misericórdia. Esse mundo não foi destruído por amor desses que têm levado a graça e a misericórdia, porque o sangue ainda está aqui, através de quem? Não está mais no trono, porque ele levantou-se do trono. O profeta disse aqui, nós lemos, eu creio que foi a brecha entre as 7 eras da igreja, e diz que para ele levantar do trono, ele havia feito a redenção até pelo último eleito. Então ele levantou. Ele não poderia ter levantado do trono sem fazer a intercessão pelo último. Então quando ele terminou de interceder, por isso que às vezes as pessoas não entendem, Cristo ele não levantou-se do trono lá, quando João viu na ilha de Pátimos, no ano 70 depois de Cristo. Não. Quando João estava na ilha de Pátimos preso, lá ele teve a visão. Agora, de que tempo ele teve a visão? De hoje, de quando aconteceu a vinda dele. Ele saindo do trono de intercessão, vindo aqui na terra, descendo, para abrir os selos.
João foi transportado de lá a aqui. Não que Cristo levantou do trono no ano 70 depois de Cristo. Não, ele levantou no exato momento. E esse momento teria que ser depois das eras. Quero ler essa citação aqui e finalizar com ela. Esse tempo teria que ser depois das eras. Quando ele sai do trono simultaneamente, é expulso de Laodiceia. Porque foi a única era que expulsou Cristo. E ele teve que vir se manifestar. A manifestação do Filho do Homem se deu na sétima era. Ele teve que se manifestar na sétima era. A era de Laodiceia, 78, diz assim: os batistas têm seus próprios credos, dogmas baseados na palavra, você não os pode mover. Eles dizem que os dias apostólicos de milagres têm passado e que não há batismo com o Espírito Santo depois de crer. Os metodistas dizem, baseados na palavra, que não há batismo nas águas, aspersão não é batismo. E a santificação, e que a santificação é o batismo com o Espírito Santo. A Igreja de Cristo se baseia na regeneração batismal. Na maioria dos casos, descem as águas pecadores secos e saem pecadores molhados. No entanto, reclamam que sua doutrina está na palavra. A gente pode percorrer toda uma linha até chegar aos pentecostais. Tem eles a palavra? Deles a prova da palavra e verá. Em quase todos os casos eles deixam a palavra por alguma sensação. Se vocês podem produzir alguma manifestação, como azeite, sangue, línguas e outros sinais, se na palavra ou não, ou se propriamente interpretada da palavra, a maioria se inclinará para ela. Mas, o que aconteceu à palavra? A palavra foi posta de lado. Por isso Deus diz: eu vou contra todos vós, eu vos vomitarei da minha boca. Isso é o fim. Por 7 vezes, em 7 eras, eu não tenho visto nada, senão homens considerando suas próprias palavras acima das minhas. Por isso, ao fim desta era, eu os estou vomitando da minha boca. Tudo está acabado. Vou falar claro, sim, eu estou no meio da igreja. O amém de Deus, o fiel e verdadeiro, se revelará e será por meio de meu profeta. Aleluia! Oh, sim, assim é isso. Mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Apocalipse, capítulo 10, versículo 7. Mais claro que isso, irmãos, impossível. Há tantas e tantas citações mostrando sobre isso. Eu quero que as pessoas entendam esta mudança de posicionamento de Cristo saindo do trono de intercessão. Aonde? Porque nós precisamos entender o tempo que nós estamos no programa divino. Porque senão vamos continuar achando que Ele está lá remindo no trono de intercessão. E se eu achar que Ele está no trono de intercessão lá, no trono do Pai, então Ele não pôde vir abrir os selos. Então quem abriu os selos? Os selos continuam selados. Precisamos entender isso, irmão. Senão nós ficamos aqui rodeando, dando voltas. Se cremos que tudo ele cumpriu, a vinda do Senhor se cumpriu. Há aqueles que dizem: olha, há coisas para o futuro.
Mas no tocante à vinda dele, as 3 coisas, voz de arcanjo, alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus, já aconteceu essas 3. Mensagem do arrebatamento, ele deixa isso bem claro. 3 coisas acontecem quando ele começa a descer. Quando ele está descendo, ele faz essas 3 coisas. Quantos anos tem passado? Que Deus possa nos ajudar a compreender essas coisas. Tem que nos colocar em aperto para podermos entender, porque senão você fica acomodado em um lugar da revelação. Você pensa que você, só porque você entendeu o batismo, Santa Ceia, e aqui porque Deus enviou um profeta, você é o suficiente. Não, você tem que progredir. A revelação de Deus, ela vem acrescentando a cada vez mais e mais. Ela vem te dando fé. Por isso que as pessoas não conseguem se firmar na palavra, porque eles se acomodam com pouquinho daquela coisa. Não, eu só entendi que Deus enviou um profeta, e tá bom, agora vou ser salvo. Será mesmo? Você tem que avançar na revelação. Por que Deus enviou um profeta? O que esse profeta estava representando? Deus começou as eras com o profeta e terminou com o profeta. Por que tinha que ser profeta? Porque ele tinha que descer e tomar um véu de carne, olhar o paralelismo, Sodoma e Gomorra, todas essas coisas, saindo do trono de intercessão para vir abrir os selos. Ou ele levantou do trono e abriu os selos, ou ele não levantou, então não tem selo aberto. Que o profeta diz, apaga isso. O profeta mentiu, a Bíblia mentiu, porque a Bíblia diz que quando a figueira reverdecesse, que não passaria aquela geração sem que todas essas coisas acontecessem. E quanto tempo já faz que a figueira reverdeceu? Israel, na sua terra, na sua pátria. E hoje a pessoa não consegue entender que ela é ele. Ela é ele. Porque falta ali a revelação, falta ali o entendimento de poder cavar, de procurar. Lembre-se, a diferença das prudentes para as fatas foi o azeite, o estímulo, a revelação. A multidão começa a receber. Quanta multidão seguiram a Cristo quando ele estava fazendo milagres? Mas quando ele começou a abrir a palavra, as pessoas começaram a se afastar. No ministério do profeta foi da mesma forma, ao ponto que no final ele achou que ele ia estar sozinho. Mas Deus tinha os seus filhos. Daquela separação ainda, povo saindo do Egito, 2 milhões, apenas 2 entrou. Viram os milagres, viram tudo, viram a coluna de fogo, viram a nuvem, viram o profeta, mas foram ficando no meio do caminho, porque não puderam se manter de trás da palavra. Ficaram atrás de credos. Alguma coisa tirou-lhe a sua atenção, a sua visão da palavra, conquistou você, afasta você das coisas de Deus. Alguma coisa segura você. É assim que foi acontecendo no meio do caminho. Muitos foram ficando, comeram do maná. Nossos pais comeram maná no deserto. Jesus disse: todos estão mortos. O profeta disse que aquela morte é separação total de Deus. Então comer maná não foi o suficiente. E nós sabemos que é um maná hoje, a palavra não foi o suficiente. Isso nos coloca em aperto, irmãos. Então o que é suficiente para Deus hoje? Que Deus nos ajude a compreender essas coisas.
Feche teus olhos neste momento. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos, Senhor, pela porção da palavra dada-nos nesta noite, entrecortadas. Não sei se conseguimos fazer isto bem aberto como queríamos, mas esperamos e confiamos que o Teu Espírito Santo, o profeta diz, há um fundo clamando um fundo. Se há um fundo clamando, há outro fundo para responder. E eu creio, ó Pai, que o Teu Espírito Santo é o único que poderá abrir os entendimentos nossos, para compreender e entender que tudo o que nós precisamos já tem sido nos dado através da Sua palavra. Não precisamos fazer malabarismo, não precisamos de sensacionalismo, porque tudo aquilo que temos necessidade, seja para a nossa cura, seja para a libertação, seja para a fortificação da fé, está na palavra. Todo o armamento que nós necessitaríamos, Tu já nos deu, ó Pai. Está na mensagem o conflito entre Deus e Satanás. Obrigado, Senhor Jesus, por abrir os nossos olhos para poder ver isto. Graças a Deus, ó Pai, não somos só 1 ou 2 ou 3, mas tem alguns ainda, aquele remanescente que não havia se dobrado os seus joelhos, no tempo de Elias, há os remanescentes ainda hoje, ó Pai, que tem permanecido de trás da palavra, tem sido fortificados de trás da palavra, porque este é o escudo de trás da palavra. É o único lugar que estaremos seguros. Não é de ideias de homens, concepções humanas, teologias humanas, não. É de trás da Sua palavra. Jesus provou isso. O profeta disse que até um menor, você não precisa de dom, você não precisa de curar. A cura é bom, profetizar é bom, não somos contra isso, mas o profeta diz que melhor é ter o doador do que ter os dons, porque os dons podem ser personificados, mas o doador não poderá ser personificado. Tu provou, ó Pai, que de ficarmos de trás da palavra, teremos tudo aquilo que nós temos necessidade. Teremos autoridade para poder falar e aquela enfermidade retroceder, aquela situação ser resolvida, aquela tristeza sair, a alegria vir. É o poder da palavra. Tem que estar vigente no meio dos teus filhos. Muitas vezes as pessoas pensam, porque eles não fazem campanhas de cura, porque não creem. Nós cremos, se há aqueles que creem na cura, esse realmente somos nós. Mas sabemos que tudo isso é secundário. Tudo isso é secundário. Se tivermos saúde, o nome de Deus é bendito. Se não tivermos, estaremos lutando da mesma forma, estaremos crendo da mesma forma, e tudo seja bendito o nome de Deus. É assim que Jó se portou. E o profeta disse que nós precisamos também nos portar dessa forma. Em tudo dai graças, Paulo diz. E devemos ser agradecidos, ó Pai. Principalmente a Ti. Gratidão a Ti, ó Pai, por tudo que Tu tens feito. Quando olhamos as coisas, as profecias se cumprindo, e cada vez que passa o tempo, os nossos olhos espirituais têm sido abertos cada vez mais e mais. Por isso temos muito que agradecer a Ti, Senhor. Ajude a cada um de nós, ó Pai. Mantenha-nos com os nossos olhos postos na Tua palavra. Ajuda-nos a sermos portadores dessa graça, desta misericórdia. Porque Tu estás
sentada no seu verdadeiro trono hoje, ó Pai, que é a sua esposa. Tudo está entrelaçado, o mistério do 7º selo, o 7º anjo, a mensagem, tudo está entrelaçado, Deus. Por isso nós te agradecemos por isso. Pedimos pelos nossos irmãos que estão conectados conosco através da internet, seus pedidos, suas necessidades, tu sabes, ó Pai. Antes de pedirmos a Ti, Tu sabe aquilo que nós necessitamos. Mas muitas vezes, Tu deixa para que nós possamos pedir, porque assim agrada a um Pai, porque Ele se sente o todo suficiente, porque Ele sabe que Ele é poderoso, mas nós precisamos reconhecer o Seu poder, para que aquilo fique evidenciado em nossas vidas. Por isso que Ele só pode operar mediante o nosso requerer. Muito obrigado, Deus bendito, por nos mostrar isto. Por isso que somos gratos por tudo que Tu tens feito, pelo alimento provido em nossas mesas, esse alimento espiritual e também o alimento físico, que Tu não tem deixado faltar na mesa dos Teus filhos. Não importa quantas situações venham se levantar, a nível mundial, Tu continua sendo um Deus, o Deus provedor, o Deus Jiré, o Deus Rafá, um Deus que tudo vê, um Deus que tudo olha, provê. Deus continua sendo o mesmo, Pai, operando hoje no meio dos Teus filhos, no meio da sua esposa. Nós Te agradecemos, Senhor, por isso. Ajuda cada um dos Teus filhos, aqueles que ouvirão posteriormente em seus lares essas palavras, ó Pai, entrecortadas. Ajuda-os. Em nome de Jesus Cristo, nos entregamos em Tuas mãos. Pedimos, ó Pai, guarda-nos, livra-nos de todo mal. O proverbista disse: de toda coisa que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarde o nosso coração, Pai, para que dele não venha nada ruim para com os nossos semelhantes, mas que dele possa brotar graça e misericórdia. E olha como é bonito, quando nós entendemos que Tu estás aí entronizado no nosso coração, e é dali que tem que surgir graça e misericórdia para com os nossos irmãos, nosso ser semelhante. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Deus abençoe a todos os nossos irmãos, os que estiveram aqui presentes, como aqueles que estiveram conectados conosco através da internet. Vamos aqui comunicar aos nossos irmãos, nosso irmão Jailson, da Paraíba, nosso irmão Carmelita, irmão José dos Santos, Jandira, São Paulo, pastor Ailton e família conectado também, Jandira, São Paulo, irmão Romeu Eisman, conectado aqui de Ariquemes, irmã Raquel Souza, Jandira, São Paulo, irmã Mari Lúcia, congregação de Jandira, São Paulo, Deus abençoe também, irmão Janaí Teixeira, irmã Cida, estão lá em Buriti hoje, Deus abençoe, irmão Cosme, Jandira, São Paulo, Deus abençoe, irmão Cosme, irmã Juraci, sobrinho daqui de Ariquemes também, Deus abençoe, irmã Odilena Rodrigues, Jandira, São Paulo, Deus abençoe, irmão Otto Eisman daqui, daqui de Ariquemes, né? Deus abençoe, irmã Beatriz Ribeiro daqui de Ariquemes, irmão Vilmar Marques, também daqui de Ariquemes, Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que não conseguiram comunicar suas audiências, sintam-se todos abençoados, no nome do Senhor Jesus Cristo. Entenda que Deus está fazendo hoje, manifestando-se através dos teus filhos. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ouvir no louvor e após o louvor já estaremos despedidos. A Ele toda honra, toda glória e todo louvor.
meu coração. Quando vejo Cristo com o livro na mão, o Deus que era, é o que há de vir, desceu da sua glória só pra me redimir. Deus abençoe nosso irmão Letácio também, Alagoas. O Deus que Abraão fez ao monte subir é o mesmo Deus que hoje está aqui. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. Ó grande, meu Criador, minha vida entrego a Ti, Senhor. Minha alma não é mais que barro em Tuas mãos. Volta-me, Senhor, pra que eu volte pra Sião. Uma voz ouvi, sai dela, povo meu. Era a voz de Cristo chamando os filhos seus. A Ele toda, com palmas. Poderoso, só do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso. Um novo cântico na terra e no céu se ouviu, quando o Cordeiro imolado os selos abriu. Divino é de abrir o livro e desatar seus selos, porque foi morto com teu sangue, pra Deus nos comprou. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, a Ele toda honra e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só Tu. Só os instrumentos. Aleluia. Tua alegria enche meu coração quando vejo Cristo com o livro na mão. O Deus que era, é o que há de vir, desceu da sua glória só pra me redimir. O Deus que Abraão fez ao monte subir é o mesmo Deus que hoje está aqui. A Ele toda honra, a Ele toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. A Ele toda honra, toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só a Ele toda honra, a Ele toda glória e louvor. Maravilhoso, poderoso, é só do Senhor. Ó grande, meu Criador, minha vida entrego a Ti, Senhor. Minha alma não é mais que barro em Tuas mãos. Volta-me, Senhor, pra que eu volte pra Sião. Uma voz ouvi, sai dela, povo meu. É a voz de Deus chamando os seus. A Ele toda honra, toda glória e louvor.
os selos abriu. Digno és de abrir, livre de desatar seus selos, porque foi morto Deus saiu, pra Deus nos comprou. A Ele toda a honra, toda a glória e louvor, maravilhoso, poderoso, é só demanda Ele. A Ele toda a honra, toda a glória. Palmas. A Ele toda a honra. Ele merece. Poderoso é só todos. A Ele toda a honra, toda a glória e louvor, maravilhoso, poderoso é só do Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e louvor, maravilhoso, poderoso é só do Senhor. Aleluia. Deus abençoe em nome de Jesus.